Uma vez que você detectou o que é real e o que é falso, que você distanciou da mente, uma vez que você tomou distância da mente, toda e qualquer manifestação da mente você sabe que é a mente. Na confusão do dia a dia, essa percepção ela está muito colada. A percepção está colada, ou o testemunho está colado com a mente. E aí vemos o mundo através da mente. E dissemos, o mundo é assim, as coisas é assim, tudo funciona assim. Mas quem está falando isso é a mente. É só quando acontece o distanciamento é que é percebido o verdadeiro do falso. E esse falso nem sequer cai ou desaparece, porque ele nunca existiu. Esse que é o paradoxo da coisa. Esse falso ele nunca existiu de fato, foi apenas um auto-engano. Por isso que a palavra é chamada de auto-engano. Só que nós passamos a vida inteira enganado com isso, desde os primeiros anos. Como eu falei aqui, com 6 anos você já se identifica, eu sou o corpo, eu sou isso. E aí já cria a solidão, cria o vazio. A criancinha, com 1 ano, 2 anos, até uns 3 anos e pouco, ela costuma não ter esse vazio, porque ela está ainda sem essa projeção, ela está ainda sem essa mente. Agora, de acordo com que a mente vai aparecendo e vai se construindo, vai acontecendo a separação. É claro que essa separação também, no fundo, é ilusória, mas em questão de entendimento, ela é verdadeira. Em questão de entendimento do personagem. Vai construindo o personagem, vai construindo o personagem. E só vai cada vez mais criando camadas, fortalecendo. A sociedade é toda preparada para isso, para criar personagens. A religião é preparada para criar personagens. A nossa família, o Estado, o governo, todo o sistema é muito profissional para isso, para pegar a criança que não tem ainda um personagem, que não tem um eu, que não tem um ego, e construir um eu. Dá pena quando eu vejo as crianças se formando, né? Ou seja, crianças crescendo com 4 aninhos, 5 aninhos, e vai para a escola, e está aprendendo tudo aquilo, e enfim, e vai para a igreja. Eu falo, meu Deus, ali está sendo construído o eu. Está sendo construído o eu que talvez nunca mais ela vai conseguir desfazer daquilo. Salve-se pelo esforço e pela graça que ela consiga dissolver isso. Caso contrário, ela vai morrer com esse eu. Cria ali um personagem. É como um ator. Digamos que eu comece a interpretar um papel de um comediante. Começo a fazer papel de um comediante. E de acordo com que eu vou fazendo esse papel, eu começo a esquecer de quem eu sou e começo a me identificar com o papel do comediante. Chega um ponto que eu sou capaz até de esquecer quem eu sou, no caso aqui, e me identificar totalmente com esse personagem, o comediante. E aí aquele comediante tem problemas, ele tem as lutas dele, os desafios, enfim. Eu entro no papel do personagem. Aí chega alguém e fala: não, você não é esse personagem aí, não. Você é Matias. Não, 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 não. Eu sou esse personagem aí. Não, não, não. Você é Matias. Não, não, sou personagem. E é assim que a confusão é criada. Você é a consciência, porém você acredita que você é o corpo. Você acredita que você é a mente. Você acredita que é esse eu, o eu psicológico. E aí, para desembaraçar esse nó, às vezes passa-se a vida inteira. Às vezes, horas e mais horas por dia, por semanas, de busca, de meditação, de retiro, de uso de ayahuasca, de LSD, chá de trombeta. Não esqueço do chá de trombeta. Quase morri com chá de trombeta. Chá de cogumelo. Mas o eu continua lá. Você consegue, às vezes,
ter explosões de experiência mística. O universo inteiro foi percebido. Eu sou o universo. Depois da experiência, você volta para a mesma condição. Na verdade, você não chegou a sair dela. Foi apenas uma experiência. E a experiência não é despertar. Despertar é outra coisa. Por isso que é tão difícil despertar. Despertar é muito fácil, mas é tão difícil porque todas as nossas ideias em volta disso está errada. A vida em si ela é muito simples. A mente torna a vida muito complexa. Eu até postei essa semana aqui no YouTube, onde o Ramana fala sobre isso também. Que a vida é muito simples, mas é a mente que torna complexa. Então o despertar ele é simples, mas a mente torna tudo muito complexo. Fazemos uma viagem espiritual de anos, décadas, levado pela história da mente. Porque a verdade é muito simples, aí a mente não acredita. Não, simples não serve. Simples não funciona. Não é assim não, olha. Buda, Jesus, não, eles tiveram um caminho muito difícil, enfim, o que eles alcançaram é muito raro. Não. Você não pode ser simples assim. Vamos ver o cosmos, entende? A mente cria problemas onde não existe problemas. Você pode tentar mudar de vida, meditar, fazer terapia, manifestar, jejuar, tomar ayahuasca, enfim, qualquer coisa que você queira. Mas enquanto o falso eu não for desmascarado, tudo continua a ser sempre como foi. Como eu disse, há um refinamento do sofrimento também. Por exemplo, eu trabalhei e ainda trabalho com terapeuta, ou seja, remover traumas. E é muito gratificante ver uma pessoa que tinha um trauma, estava sofrendo, e depois ver ela sem aquele trauma. Inclusive, eu mesmo já tive traumas, e aí trabalhei naquilo e resolveu, e a sua vida melhora. Às vezes você está em um vício de álcool, vício de drogas, vício de pornografia, vício de compras, ou qualquer tipo de vício, e você trata isso, a vida se torna melhor. É claro que a vida se torna melhor, mais confortável. Mas é isso, confortável. É uma vida menos pesada, diria assim, menos pesada. Mas não é o fim da jornada. Não é o estrangular do ego ou o estrangular do eu. Mas enquanto o falso eu não for desmascarado, tudo continua como sempre foi. Porque quem está tentando mudar é justamente o problema que precisa ser visto. Esse você que diz que quer paz, liberdade, iluminação, sucesso, é o mesmo que te aprisiona. É o carcereiro. Então nós fazemos isso. Nós somos o nosso próprio carcereiro. Nós queremos sucesso, liberdade, iluminação, não sei o quê. Mas essa própria busca é o que nos aprisiona. Mas também não funciona, falar assim, tá bom, eu vou largar tudo isso de lado. Não vou fazer mais nada. Não fica, não funciona. Enquanto não for percebido quem é você e quem é essa ilusão. E quanto mais ele busca, mais prisões sutis ele cria. Como eu falei aqui, saímos lá da condição, às vezes, grosseira, né, de querer riqueza, no caso, como as pessoas falam, né, que é ganancioso. Fulano, você é ganancioso, você quer riqueza, quer não sei o quê. E aí essa pessoa se torna mais espiritualizada, vamos dizer assim. Se torna talvez até um padre, um pastor, um monge, um rabino, um meditador, vamos dizer assim. Tem diferença, né, entre um meditador e um padre e um pastor. Padre e pastor, eles são mais ligados, em sua grande maioria, apenas na questão intelectual, só raciocínio, conversa e tal. Um meditador já tem a questão mais profunda. O meditador, ele já realmente entra em camadas mais profundas da mente. Mas ainda assim, é um ego refinado, um ego sutil, um eu sutil. Porque o buscador nunca quer a verdade. Ele quer continuar existindo. Então, esse buscador, ele não tem interesse na verdade. A verdade vai dissolver ele. A verdade vai dar fim nele. Então, ele não está interessado na verdade. Ele só está interessado na busca. Porque enquanto tiver busca, ele está existindo. Esse eu, ele quer seguir melhorando, controlando, se sentindo importante. Às vezes a pessoa deixa de se sentir importante nas questões materiais.
Tipo, não, eu não quero mais ter um carrão, ter uma casona. Não, essas coisas é muito material. Isso aí é de gente materialista. Eu quero ser muito espiritualizado. Eu quero fazer ações, eu quero fazer bondade, quero não sei o quê. E é legal, mas ainda é esse mesmo cara, lá no fundo querendo ser importante de alguma maneira. Importante para ele mesmo, importante talvez para outro, importante para a família, mas a verdade não melhora o ego, ela dissolve. Então, o despertar autêntico, o despertar espiritual verdadeiro, destrói tudo, acaba com tudo. A iluminação acaba com tudo. A iluminação não vai te tornar uma pessoa melhor, ela não vai te tornar uma pessoa mais evoluída, ela não vai te tornar uma pessoa mais bondosa, ela vai dissolver tudo. É claro que, naturalmente, por você se tornar consciente, você vai agir no seu dia a dia com amor e bondade com as pessoas. Mas isso não é uma busca, isso não é um trabalho para você se tornar assim. A iluminação não tem objetivo nenhum de chegar em lugar nenhum, de ser nada. Nem ser moral, nem nada. Inclusive, é uma das coisas que sempre entra em contradição quando um mestre espiritual vai conversar com um filósofo. O filósofo, por exemplo, um pensador, eles levam muito em questão a moralidade, né? Os religiosos também levam em questão muito a moralidade. O desperto, ele não leva em questão a moralidade, mas naturalmente, pela sua própria consciência, ele acaba seguindo a moral, mas não a moral da sociedade, a moral que é intrínseca à natureza, que é muito diferente. Moral, não sei se você sabe, ela muda de estado, normalmente de país, né? Normalmente de país, ou de cultura. Muda de uma cultura para outra. O que é moral no Brasil não é moral no Oriente, sei lá, no Irã. Não é moral lá no Marrocos, sei lá, aqueles países lá muçulmanos. E o que é moral lá pode não ser moral aqui. Então a moralidade costuma mudar. Só que dentro do contexto religioso e espiritualista, as pessoas levam muito em questão a moral. Um desperto não leva em questão a moral. Mas, naturalmente, ele segue uma moral intrínseca à natureza, ou seja, da própria vida. Mas isso não é para poder ser bom ou ser certo, ou para poder se encaixar. É porque é da sua própria natureza. Mas se caso também ele tenha que agir e que vá contra a moral daquele lugar, ele com certeza vai agir contra a moral daquele lugar. Porque ele não está preso em paradigmas, em conceitos. Ele segue aquilo que vem, aquilo que está fluindo. Que o eu espiritual, ele quer estar sempre melhorando, controlando, se sentir importante, se ajustando. É esse eu. E ele vai se tornando tão sutil, cada vez mais que você vai investigando, ele vai se tornando sutil, sutil, que fica difícil detectar a presença desse eu. É por isso que muitas pessoas passam a vida inteira em uma condição assim como guru, e ele é notado, admirado, enfim, na sociedade, mas ainda está lá aquele camarada, o velho eu. Todo o seu sofrimento vem da crença de que você é esse personagem que pensa, sente e deseja, mas você não é isso. Preste atenção. Todo o seu sofrimento vem da crença de que você é esse personagem que pensa, sente e deseja. Então, se você deseja ardentemente fazer uma autoinvestigação profunda, se você tem dúvidas, se você não sabe para onde está indo, qual o caminho, o que, que você está fazendo, eu vou abrir agora, nesse instante, algumas vagas de mentoria individual. Como que é essa mentoria individual? Você pode fazer uma sessão comigo, só uma sessão se você quiser, e talvez nessa sessão você já tenha a clareza que você precisa. Ou você pode fazer mais sessões. Mas será diretamente só eu e você. Não será assim pelo YouTube, não. Será só eu e você no celular, ok? Nós iremos fazer uma sessão com a duração de 1 hora, podendo se estender até 1 hora e meia, uma sessão. Caso você queira
fazer outras sessões, faremos da mesma forma, 1 hora e meia. Eu vou abrir aqui as inscrições para uma sessão individual e também para um pacote de 3 sessões de mentoria. Por que 3 sessões? Porque mesmo que na primeira você alcance essa clareza, a sua mente vai te trazer medo. Mesmo que você pule do precipício, ela vai te convidar de volta. E aí, nas próximas sessões, poderemos trabalhar isso. Caso você não consiga, na primeira sessão, ter essa clareza, nós vamos continuar trabalhando. Que vocês tenham uma excelente semana, uma semana realmente maravilhosa, uma semana de fato iluminada, ok?